Todo ser humano tem o dever de trabalhar. Todo ser humano tem o dever de aprender, estudar, aprender. Todo ser humano tem o dever de respeitar as leis vigentes, as normas vigentes. Sem o dever, o mundo seria um caos, a vida seria um caos total, uma desorganização sem precedentes, sem tamanho. Pois bem, dever é sobre este tema, é sobre esta lei da vida, dever, que nós vamos retomar os vídeos deste canal. Olá, eu sou Clóvis Lima e este é um canal que fala de questões da vida à luz do Evangelho do Cristo, o Evangelho do Senhor, sob a claridade da doutrina espírita. Nós estamos retomando a exibição dos vídeos deste canal. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma lei da vida. Se a lei da vida é a lei de Deus, chama-se dever. Dever. Nós vamos ver quais são as definições de dever, e isso mais enfaticamente no campo moral, isto é, no campo da alma, no campo do espírito, porque dever abrange tudo, tudo. E para iniciar, nós vamos buscar uma mensagem, uma instrução do benfeitor espiritual chamado Lázaro, que está inserida no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7 do capítulo 7. E justamente o título é O Dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e, em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 7. Esta mensagem é do Espírito Lázaro. Nós temos então essa primeira definição de dever. O benfeitor espiritual Lázaro vai nos dizer que o dever é uma obrigação moral, quer dizer, obrigação da alma, obrigação do espírito, é a lei da vida. Olha ele falando aí, é lei da vida. Existe desde as pequeninas particularidades até os atos mais elevados da criatura. Então o dever abrange tudo, todo o campo. Se não for isso, se não fosse isso, o mundo seria um caos. A vida seria uma desorganização total. O dever é necessário para a criatura humana. Aliás, é necessário para tudo. Para tudo. Nós vamos ver agora as definições que o benfeitor espiritual Emmanuel nos dá a respeito de dever. Estão contidas no livro Pensamento e Vida, mais particularmente no capítulo 21 deste livro. O benfeitor espiritual Emmanuel é o orientador, o mentor espiritual do Francisco Cândido Xavier, esse trabalhador espírita, este médium
extraordinário que nos proporcionou, nos presenteou, nos beneficiou com muitas obras psicografadas. Pensamento e Vida é uma das mais interessantes, mais importantes, mais relevantes para a nossa vida. E lá no capítulo 21 tem dever. Dever. Vamos ver esta primeira definição de dever de Emmanuel. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina para o desenvolvimento de nossas faculdades. Olha que coisa bacana! O dever é a submissão que cabe a cada ser. A cada ser. Submissão a quê? A certos princípios estabelecidos como leis. Certos princípios estabelecidos como leis. Há certas leis, leis da vida, leis da natureza. Para quê? Para quê? Para o desenvolvimento de nossas faculdades. Então, o dever serve para isso. Desenvolver as nossas faculdades. Que faculdades? Por exemplo, faculdade de ver, faculdade de ouvir, faculdade de falar, faculdade em todos os campos, principalmente nos campos da alma, nos campos do espírito. Faculdade de não só registrar os sons, mas ouvir a pessoa, em procurar entender, faculdade de perdoar. Então, o dever faz com que isso ocorra. Então, o dever é uma espécie de ferramenta, um instrumento para o desenvolvimento dessas faculdades. E quando se fala faculdades, fala-se em possibilidades, potencialidades, virtudes. Nós temos que desenvolver as virtudes, todas as virtudes inerentes à criatura de Deus, ao Filho de Deus, têm que ser desenvolvidas, porque nós estamos na trajetória da perfeição. Perfeição é lei estabelecida por Deus. E o dever faz com que isso ocorra. Não fosse o dever. Então é a nossa submissão a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, por Deus, para quê? Para o desenvolvimento de nossas faculdades, nossas potencialidades, nossas virtudes, nossas qualidades morais, qualidades nobres. Qualidades nobres. Sejam elas intelectuais ou morais, mas principalmente morais, porque são elas que elevam o espírito. São elas que elevam o espírito. E vamos ver mais definições de Emmanuel a esse respeito, e ainda neste livro. Mas antes disso, nós vamos ver uma outra definição de dever de Emmanuel também, só que não no livro Pensamento e Vida, agora num outro livro. Chama-se este livro Justiça Divina. Justiça Divina. Veja, essa definição que ele vai dar agora, que nós vamos ver agora, do livro Justiça Divina, a respeito de dever, se liga à definição anterior. A definição anterior. Veja como essa definição, e depois a gente vai ver, vai comentar a respeito dela. Dever é impositivo da educação que nos obriga a parecer o que ainda não somos para sermos em liberdade aquilo que realmente devemos ser. Livro Justiça Divina. Olha que definição interessante. Dever é impositivo de educação. Olha, impositivo de educação. Educação da alma. Impositivo de educação que nos obriga, olha
a palavra, o verbo, obriga, do verbo obrigar, nos obriga, a gente tem que fazer, nos obriga a parecer o que ainda não somos, para sermos em liberdade. Veja a oposição entre esses dois verbos, obriga e liberdade. Obrigar, obrigação e liberdade. Aqui eu sou obrigado para que em liberdade eu possa fazer. Quer dizer, fazer espontaneamente. Nos obriga a parecer o que ainda não somos para sermos em liberdade aquilo que realmente devemos ser. Isso é maravilhoso. Ou seja, eu tenho que treinar, eu tenho o dever de praticar todas as virtudes, embora eu ainda não a tenha, mas eu vou ter em liberdade. Eu sou obrigado para que eu tenha. É como se fosse um treinamento. Um treinamento, por exemplo, vou dar um exemplo aqui corriqueiro. Um pianista, um exímio pianista, ele treinou, ele foi obrigado, ele teve o dever de treinar, de praticar, de estudar, horas e horas e horas e horas e horas, dias e dias, anos e anos, para se tornar um exímio pianista. Assim acontece com todas as qualidades morais nobres, incluindo e principalmente as virtudes que nós temos que adquirir. É através do dever, é através da prática, do exercício. Eu tenho que praticar a caridade para que eu um dia, em liberdade, me torne um ser caridoso. Adquira a virtude da caridade. Porque eu posso fazer caridade sem ser caridoso. Eu tenho obrigação de praticar a caridade. E caridade em todos os sentidos. Todos os sentidos. Veja a função aí, a função do dever. Na próxima definição de dever, e agora voltando ao livro Pensamento e Vida, o benfeitor espiritual Emmanuel faz um preâmbulo, faz uma introdução, porque ele vai colocar o dever no patamar da disciplina. Disciplina, ordem, disciplina. Tem que haver ordem, tem que haver disciplina. Nas coisas mais mínimas, nas particularidades ínfimas, existe disciplina. No mundo atômico, nós temos que obedecer. A obediência é fundamental. Então, no mundo atômico, mundo subatômico, as partículas obedecem a certas leis. No mundo cósmico, veja, as leis do universo, as leis de atração, tudo isso há uma ordem, há disciplina. Disciplina fundamental. É com esse pensamento, com essa ideia que Emmanuel penetra na próxima definição de dever. Observe. Podemos simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Senhor Supremo, o Supremo Senhor, nos traça a responsabilidade para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina, no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Pensamento e Vida, capítulo 21. Tá aí. É com essa noção de disciplina, de ordem, que Emmanuel coloca esta outra definição de dever. Dever como a faixa de ação no bem. No bem. A faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade de cada um para a sustentação da ordem e da disciplina, ou melhor, da ordem e da evolução
na obra divina, na obra grandiosa da criação. Veja a responsabilidade de cada um. Cada um tem a sua faixa de responsabilidade, a sua cota de responsabilidade na construção da obra divina. A obra divina foi iniciada, mas não foi terminada. Não foi terminada. No encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. No encalço de nosso aperfeiçoamento. Agora vamos ver como é que o que Emmanuel nos diz quando a gente não cumpre esse dever, não cumpre o dever, os deveres que nos cabem, a nossa responsabilidade. Quando a gente desvirtua, e a gente faz isso muito, quando a gente desvia, quando a gente não está nem aí, não obedecem às leis, como é para se obedecer, às leis divinas, que nos coloca no rumo da perfeição, é para a nossa felicidade. Mas a gente quebra esta harmonia divina. E o que acontece? Aí vai existir uma outra espécie de dever. Então veja o que acontece quando a gente não cumpre o dever que nos cabe para o nosso próprio bem. O que acontece? Nós vamos ver aqui juntos. Desse modo, pela execução do dever, olha o que ele diz: dever, região moral de serviço, em que somos constantemente alertados pela consciência. Exteriorizamos a nossa melhor parte. Na execução desse dever, nós vamos exteriorizar a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Tudo se concatena quando a gente executa o dever. Acontece, porém, que muitas vezes, criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Surge então, agora vai surgir outra espécie de dever. Surge então para nós o inexorável constrangimento à luta maior, que é para refazer, consertar o que foi quebrado. Constrangimento à luta maior, que podemos nomear como, aí Emmanuel cunha essa expressão, como o dever regeneração. Dever regeneração é o dever conserto. Eu tenho que consertar aquilo que eu fiz de errado, pelo qual somos compelidos, quer dizer, somos obrigados a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. Eu vou ter que refazer. Isso é um atraso para nós. É atraso para nós. A gente devia estar lá na frente, cumprindo o dever, mas a gente quebra a harmonia. E aí ele continua. É dessa forma, é dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz,
a moléstia, a doença pertinaz ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba, local de trabalho, né? Como gleba espiritual para esforço intensivo de recuperação de nós mesmos. E aí ele continua. É por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações. Por aí vai. Mas o que queremos enfatizar é isso. Quando a gente não cumpre o dever nas linhas naturais do bom andamento, da evolução, aí vai ocorrer o que vai ocorrer? O dever regeneração, ou seja, a gente tem que consertar aquilo que foi desconjuntado, foi destruído, foi quebrado. Nós temos que unir, consertar, temos que emendar. É o regenerar, é o resgate, é a provação ou expiação. É isso tudo. Então vamos procurar cumprir os nossos deveres. Olha, cada pessoa é preciso primeiro que reconheça quais são os meus deveres em casa, no trabalho, na rua. É a faixa de ação no bem, como diz Emmanuel. É só observar. E outra coisa, cada pessoa, e é isso Emmanuel fala também, não nesta obra, mas em outra obra, cada criatura, cada ser humano está no lugar conveniente e justo. Então é só observar e cumprir os deveres, mesmo com o sacrifício de nós mesmos, mas vale a pena, porque é para o nosso próprio bem. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até a próxima.